amigos, alô Brazucas, tudo bem? Você já me conhece, né? Eu sou Elias Costa, estou aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que busca recordar grandes momentos do futebol, mas com uma diferença, sempre com um grande convidado, uma grande personalidade do nosso futebol, lá dos anos 70, 80, 90, enfim, um grande ídolo do futebol brasileiro. Não se esqueça, hein? Vá lá no nosso canal, se inscreva, curta as entrevistas, curta os bate-papos, ó, que vocês são, olha, grandes entrevistas, grandes personalidades imperdíveis, os conteúdos do canal Brazuca Esporte Clube. No programa Preleção desta semana, vamos receber um grande convidado. Fez história no Cruzeiro, fez história no Coritiba, a torcida do Coxa não esquece, aquele time de... Eu pelo menos lembro aquele time de 89, campeão estadual, campeão paranaense. Mas ele vai recordar mais grandes momentos com a gente, com certeza. Estou falando do Luiz Antônio Fernandes, ou melhor, Tostão. Tudo bem, Tostão? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube para relembrar grandes momentos da sua carreira no futebol brasileiro. Tudo bem? Tudo bem, Elias, tudo tranquilo. É muito bom participar do programa de vocês. Vocês participam com grandes jogadores aí, falando da carreira que teve na época de 80, 90, para passar para os telespectadores o que tinha no futebol antigo, né? É Diferente do verdade. futebol de hoje, o dinamismo é outro, mas a qualidade técnica é muito acima da média. É um futebol que nós temos muita saudade. É verdade. Bons tempos aqueles, né, Tostão? Bons tempos mesmo, cara. Olha, não tinha um 10 que não era bom, né? Todos os É clubes verdade. que disputavam os campeonatos, as grandes equipes, mesmo as equipes menores, o número 10 era um excelente, sempre excelente jogador. Isso dava qualidade às equipes até de baixo para conseguir chegar lá em cima. É verdade. Você residiu, residência em Curitiba, ficou de vez aí na capital paranaense e ainda segue trabalhando com futebol? Eu trabalho eu tenho as escolas do Coxa, né? Eu tenho Opa, faz 22 anos que eu trabalho com elas. E na realidade, comecei com elas e estou com elas até hoje. Mas eu vim para cá para disputar a Libertadores de 86, né? pois Aí é. eu vim do Cruzeiro para disputar a Libertadores e fui ficando e o público ficou gostando de mim, o paranaense foi gostando e tal, e depois eu divorciei, aí casei de novo, aí a minha esposa é daqui de Curitiba, aí eu preferi residir aqui do que ir para minha cidade natal, que eu sou de Santos, né? É de Na verdade, Santista. eu comecei no Santos, né? Na época de 75. Depois que Pelé parou, eu entrei no Santos em 75. Foste o menino da vila? Sim, eu sou um dos meninos da Vila, né? Que na verdade naquela época tinha Toninho Vieira, Pita, Juari, Rubens Feijão, todo esse pessoal é da base do Santos que subiu. Aí juntou com aqueles grandes jogadores que vieram, Nilton Batata e tudo, e fizeram o primeiro Meninos da Vila de 78. Verdade, eu tive a oportunidade, acho que no ano passado, de conversar com o Juari. Fez parte desse Sim, grupo sim. campeão paulista de 1978 e falava, às vezes, da responsabilidade daquele time, né? Porque foi o time que conquistou um título após a era Pelé, né? E uma dificuldade muito grande, né? Depois que o Pelé saiu, o Santos financeiramente deu uma caída muito violenta, sabe? E não conseguia se aprumar. Contratava muito jogador, punha para jogar e não conseguia se aprumar. E com uma base, aí subiu o pessoal da base, foi se ajustando, 76, 77, e 78 juntou com esses grandes jogadores, aí Turreira e tudo, que deu a condição de eles se aprumarem e ir embora. Aí conseguiram jogar e fizeram uma boa campanha em 78. É verdade. E como é que é o Tostão hoje, professor, treinador da garotada? Cara, eu sou mais tranquilo do que aquela época, né? Eu era tranquilo, mas eu ficava muito nervoso. Hoje eu tenho mais tranquilidade de ver as coisas, de analisar as coisas. Eu vejo muito futebol, né? Então, a nossa era é uma era boa, com jogadores muito técnicos, tudo, mas mudou muito, né? A dinâmica do trabalho.
maneira de trabalhar, a parte física, que é 90% hoje para você movimentar e conseguir fazer aquela dinâmica. Então, você teve que. Essa mudança você teve que passar para os meninos também. Sim. E na verdade, você sabe que, principalmente escolinha de futebol, são meninos que são mais preguiçosos, não querem fazer, não querem correr tanto, né? Você passar esse dinamismo para eles é bem difícil. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, eu tenho praticamente ganho títulos em todos os anos que eu venho passando com a escola. Nós conseguimos passar bem, estamos passando os jogadores para Curitiba, e isso ajuda bastante no nosso trabalho. Pois é, 20 anos de trabalho, né? 20 anos, né? Eu tenho 23 anos de trabalho só de escolinha. 23. Eu parei, Deve ter revelado muitos eu parei em jogadores. 90, parei em 98. Vai fazer 24 anos esse ano. Em 24 anos. 98 eu comecei já a fazer a escolinha, nós entramos até com o Vavá, que era o zagueiro que era do Curitiba e tudo, que tinha parado também. Aí Sim. nós fizemos um trabalho aqui e tal. Aí 2 anos depois nós juntamos para fazer as escolas coxas. Entendeu? Aí fizemos um trabalho muito grande aqui que nós estamos até hoje. Revelaram muitos jogadores, com certeza. Cara, muito jogador. Então, estamos levando, porque nós trabalhava de 5 anos até 18 anos. Então, nós fazia aquela leva de meninos de aprender tudo, ensinar bem no começo de trabalho, da coordenação motora, trabalho, para tecnicamente virar bons jogadores. E quando nós chegava com 10 anos, todos esses jogadores, a maioria deles ia para Curitiba. Então, Sim. nós revelamos bastante jogadores. Curitiba é um time que tem jogadores na base muito bons jogadores. Até ontem, eu trabalho com o Feijão, que foi o lateral esquerdo de 89, e trabalha comigo desde o começo que nós começamos a escola. Nós fomos ver o Curitiba, lá, o trabalho do Curitiba, do Sub-15, Sub-17 e tal. Eles estão com jogadores muito bons. Ó. Provavelmente daqui a uns 2 anos, vai estar já na vitrine do futebol brasileiro. Maravilha. E até falando nisso, Tostão, você que aí é professor de escolinha, eu tenho uma tese que o garoto, para ter habilidade, e o próprio Curitiba, acho que tem exemplos, né? Com o Alex, por exemplo, um cracaço, que começou no futsal, no futebol de salão, para os mais antigos. Para você, a importância do futsal, principalmente para o menino, o garoto que está começando a carreira, para depois ter a transição para o campo. É muito importante. Se puder fazer esses dois trabalhos, é fundamental. É diferente do sintético, entendeu? O pessoal usa Sim. muito sintético para trabalhar. Não, o Hoje, né? sintético é de outra maneira. Mas o salão dá essa dinâmica que o cara precisa de movimentação de trabalho, sempre girando, entendeu? E precisa isso hoje no campo. Hoje você não tem um posicionamento fixo, você entra pelo lado esquerdo, vai ficar pelo lado esquerdo o tempo todo. Você tem que girar para receber essa bola, para derrubar o adversário, né? A marcação hoje são muito fortes, fazem 4-5-1, 4-1-4-1, é complicado, né? As defesas são muito mais fortes hoje. Então, essa dinâmica, essa movimentação, você tem que ter. Com o salão, você consegue isso. Já é um aprendizado junto com o campo, entendeu? Você vai evoluindo, vai pondo qualidade. O único problema que tem é o seguinte: o menino que não tem essa condição técnica ainda desenvolvida, ele tem muita dificuldade, entendeu? Para ir para o campo depois. Sim. Mas quem tem essa estilo Alex, então, que tem uma qualidade muito, isso a facilidade é muito rápida, assim, entendeu? A evolução é muito rápida e chega muito rápido nos clubes grandes. Verdade, tem a questão do tempo de bola, a armação de Sim, jogadas, né? esse é importante, então tem que saber. Eles acham que as duas coisas junto é para qualquer jogador. Não, não é para qualquer jogador também. O salão dar essa condição, mas os bons jogadores, entendeu? Sim. Os jogadores mais ou menos, eles têm dificuldade depois para ir para o campo. Então você tem que, por isso que você tem que trabalhar 2 dias na semana fazendo um trabalho e 3 dias no outro, para que possa chegar no final de semana você estar bem instruído. Certo. E o Tostão, como é que era o 10 Tostão? Quais as características? Era aquele meia clássico, meia de chegada? Na realidade, Cabelo, vocês tiveram um jogador que jogava praticamente aí, o Ademir Alcântara, né? Eu tenho Sim, mais o Ademir, eu tive com ele ontem e tal. jogou no Inter. Ele tem o mesmo perfil meu, né? De
trabalho e tal, de movimentação, domínio de bola, cabeça erguida e tal. E era um clássico mesmo, número 10, entendeu? Mas eu, na realidade, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu era um 10 no misto, eu fui um 9 no Goiás, entendeu? No Cruzeiro, o Cruzeiro fez um esquema de jogo para mim, entendeu? E eu não trabalhava muito de 10, eu era o terceiro atacante pelo lado esquerdo. Sim. Eu desenvolvia o arranque e a dinâmica com passes para fazer o trabalho. Então, eu tinha jogadores marcando para mim não voltar, e eu fazia essa dinâmica muito boa no Mineirão. Você sabe que o Mineirão, antigamente, eu não sei hoje, era um campo muito pesado. E Assim como o nós Serra Dourada trabalhava, também, se não me engano, né? nós trabalhava no Cruzeiro lá, sempre esse trabalho para aumentar essa força, para o pessoal não se acostumar com o nosso campo. Então, era muito difícil jogar no Mineirão. Então, nós trabalhávamos muito forte nisso para ter essa dinâmica e eu conseguia dar os passes e decidir os jogos. Sim. Você começou no Santos, depois passou pelo Goiás, misto, essa ordem? Depois Isso, Cruzeiro? essa é a ordem mesmo. Eu fui vendido por uma troca com o centroavante, que foi para o Santos. Fui Uhum. vendido, os dois jogadores entraram na troca, né? E aí eu fui para o Goiás em 78. Né? Fiquei 78. 78, 79 e 80, janeiro de 80 eu fui embora para o misto. Aí eu fiquei 2 anos no misto até abril de 82. Em março de abril de 82, eu jogando Cruzeiro e misto em Cuiabá, eu fiz 3 gols. Aí acabou o jogo, o presidente do Cruzeiro estava lá e levou o presidente do misto lá para o aeroporto. Fizeram uma reunião e me venderam dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. Eu estava em casa e tal, os caras foram lá me buscar, aí eu acertei com eles financeiramente no aeroporto e assinei o contrato no aeroporto. Aí, 2 meses depois, eu fui me apresentar no Cruzeiro, porque ele já estava disputando o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Época boa, né? O misto, por exemplo, hoje, até para os mais novos, o misto era um grande clube do Mato Grosso, né? Multicampeão do estado, era um grande clube. Ele tinha uma força muito grande dentro do estádio, talvez seja ainda a maior torcida do estádio. Né? É, Tem o misto, o Operário, né? E agora tem o Cuiabá, né? Cuiabá. E está vindo com alguns torcedores, porque está apresentando, levando clubes grandes lá para ver os jogos, aí você está começando a se almejar. O misto estava na segunda divisão, cara. Eu até vi os Imagina. jogos deles agora, subiu agora. Você vê uma equipe que tem uma torcida que tem na segunda divisão, você vê como é que aonde que eles chegaram, né? Pois Mas é. o misto tem que se organizar. Né? Tem um problema sério não tem um local, não tinha um local para treinar, não tinha da onde que vinha o dinheiro, vivia de torcida. Isso hoje no futebol brasileiro é inadmissível, né? Se você não tiver uma parte por trás ajudando essas equipes, dificilmente você consegue algum resultado no futebol brasileiro. É verdade, é verdade. Do misto para o Cruzeiro e no Cruzeiro quebrando um tabu, acabando com um jejum de títulos, acabando com uma sequência de conquistas do rival Atlético em 1984. O sentimento desta conquista e desse timaço do que o Cruzeiro tinha. Nós já tinha um timão em 82, quando eu cheguei, né? Isso. Perdemos a final no último minuto do jogo, mas o time era muito bom. O Atlético tinha o Reinaldo, Éder, Tom Leite, Luizinho. Cara, o time é maravilhoso. Eles conseguiram manter isso até 83, mas mesmo assim, nós na final com eles. Em 84, nós fizemos um time maravilhoso. Carlinhos Sabiá, Seixas, eu, Joãozinho. Nós fizemos um time maravilhoso. Douglas, Eduardo. Então, nosso time era muito forte mesmo. Tanto que na final nós metemos 4-0 no Atlético, né? E graças a Deus conseguimos esse título. Foi uma das fases que foi mudando o Cruzeiro. Logo depois o Cruzeiro começou a ganhar títulos direto dentro dos campeonatos. Isso foi fundamental. Nós tinha sempre aquele azar de tomar gol no final do jogo. Né? Nós jogávamos bem, tinha um time bom, mas o Atlético sempre conseguia. Mas ele tinha valores muito, muito bons.
jogadores de nível de seleção. Na época tinha 7 jogadores de seleção. Sim. Tem que valorizar também o adversário. E você fez gol em um dos jogos, né? Da final. Fez um gol, acho que o Seixas fez outro, Joãozinho. Mas eu acho que eu fui artilheiro, acho que 2 anos ou 3 anos seguidos lá no Cruzeiro, né? O Cruzeiro deu uma condição muito boa para mim, ele deu o que eu precisava para conseguir chegar no auge profissional, sabe? Sim, Eles viram um negócio em mim que ninguém tinha visto. Eu tinha só jogado no misto, mas ninguém viu esse potencial todo, né? E o Cruzeiro viu isso e me ajudou, porque eu vinha do centro menor. Já sim. tinha passado um montão de jogadores, que o Cruzeiro não ganhava títulos, ia passando. Cada jogo que tinha, contratava 2. Entendeu? Então, que chegava lá um montão. Chegava na porta, lá tinha 50 jogadores. No dia que eu cheguei lá, o Cruzeiro tinha 119 jogadores. Você vê. Meu Deus! Só na porta só passava 40, você vê. O resto ficava tudo Nossa, lá fora, que nem entrava na porta. Você vê. E nossa. o Cruzeiro sempre foi uma potência, né? Então, eles me viram, me ajudaram bastante. Eu consegui desenvolver isso, me deram condições financeiras, técnicas, táticas, tudo isso. O Cruzeiro me tornou um jogador profissional. Mas não foi lá que você se tornou Tostão, né? Como é que surgiu esse apelido? O Tostão começou com 13 anos na Várzea de Santos, né? Na Várzea. Na Várzea de Santos. Na realidade, o Santos jogava contra o Cruzeiro no sábado e o Tostão fez um gol de falta no Pacaembu. Até o Cruzeiro ganha do Santos, né? E aí, no domingo, eu faço um gol igual, né? Mas os caras começaram, pô, fez um gol igual o Tostão e tal, tal. E eu tenho umas entradinhas, né? Igual o Tostão tem, né? Aí os caras falaram, pô, tem até a entrada do cara e tal. Aí foi ficando, né? Se você ficar mais invocado, aí vai ficando mais vezes, né? Como eu não Sim. liguei, foi falando, falando. E eu, como fazia bastante gols nos jogos, né? No Amador, aí ele foi fazendo esse nome e foi indo embora. Quando eu fui pro Cruzeiro, os caras puseram Enlouqueceram. Tostão 2, né? Porque Aham, tinha Tostão o 2. Tostão, né? Tostão 2. Aí ficou legal. Acho que foi merecido. E até para lembrar, né? O Tostão 2 era na escalação mesmo, tanto o narrador como na escalação no jornal, né? Vinha na revista. Tostão segunda, É, Tostão 2. porque o Tostão ninguém, é o cara, é o Deus lá, né? O Tostão é um cara, entendeu? E merecido, né? Pelo que fez dentro do Cruzeiro, né? Pelos títulos que nós citou, e pela seleção brasileira, né? Campeão de 70. É um cara acima da média. Ele só deu azar de ter machucado nos olhos, né? Isso, muito cedo, né? Aí operou, e depois foi pro Vasco, aí teve aquela pancada contra o River Plate, eu estava vendo o jogo até. Aí os olhos dele piorou. Aí ficou muito tempo longe do futebol, né? Aí depois fiquei em volta escrevendo no Jornal Globo, no Rio de Janeiro, aí começou Isso, a fazer, escrevendo, aí voltou pro futebol devagarinho. é verdade. Você lembrou no início da conversa aí a sua chegada ao Curitiba, né? Você chegou para disputar a Libertadores. Mas o que Sim, levou deu você a trocar o Cruzeiro pelo Coritiba? Você que estava bem em Minas, de repente surgiu essa oportunidade de jogar no Coxa, de disputar uma Libertadores. O Curitiba, que era, na época, campeão brasileiro em 85. o que na realidade aconteceu é que nós fomos para uma final de campeonato contra o Atlético e nós tínhamos perdido o segundo turno, e teve uma eleição que foi antes do Cruzeiro e ganhou outras pessoas. E essas pessoas que ganharam na sexta-feira, no sábado, se apresentaram dentro da toca. Eles esperaram todo mundo sair, né, os diretores, que tinham perdido a eleição. E chegaram na toca, foram na toca e deram eleição para gente. E queriam cobrar o resultado que tinha acontecido no jogo na quarta-feira. Sim, E, e tentaram pôr o nome dos jogadores que tinham jogado mal, entendeu? E nisso nós tínhamos 5 jogadores que faziam, conversavam com a diretoria e tudo, e esses 5 jogadores levantaram, né? E não deixaram fazer isso, porque nós tínhamos uma decisão no domingo, 3 jogos seguidos contra o Atlético, e ele ia falar mal do jogador e não deixamos.
Que jogador que ia jogar no outro dia depois de ter falado mal no sábado, né? A Pois própria é. diretoria, né? Aí nós não deixamos. Aí o cara basicamente falou assim, ó, quer dizer que vocês vão assumir o menino? Bom, vão assumir porque não tem como. Se não ganhar o título no dia 3 de janeiro na apresentação, vocês não entram nem na toca. Nossa. Aí, por coincidência, nós empatamos o primeiro jogo, empatamos o segundo jogo. O terceiro jogo, eu saio no final do jogo com estiramento. Aí nós perdemos a outra parte por 1-0 no último minuto de jogo, com um gol de cabeça. Aí, daí em diante, meu filho, quando nós fomos se apresentar, não deixaram nem a gente entrar. E olha que eu era um ídolo do Cruzeiro, eu tinha 7 bandeiras no estádio. Pois é. 7 bandeiras no estádio. Não deixaram. Aí falaram que eu tinha uma identidade falsa, falaram um montão de coisa. Aí, como eu tinha passado o final do ano em Santos, o Urubatã, que era treinador do Curitiba, conversou comigo, e aí, Tostão, como é que tá? Eu falei, cara, eu vou ter que me apresentar primeiro, né? A coisa não tá boa lá. Aí falou, pô, se não tiver bom, você dá o toque que nós estamos querendo trazer você para a Libertadores. Aí cheguei lá, teve esse problema todo, e eu fiquei muito chateado, né? Claro. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Batão. Falei, ó, deu problema aqui. Você não pode deixar que eu acerto aí. Aí vieram e acertaram. Ofereceram 2 jogadores, né? Eu acho que foi o Gil e mais um jogador. Eu me lembro do Gil, ponta direita. Uhum. O Gil e o Edson, ponta esquerda, que jogou no Edson, Flamengo. sim. Uhum. Então, foram os Jogou 2 muito. jogadores para lá e eu vim para o Curitiba para disputar a Libertadores. Aí, bem diferente do que nós pensávamos, né? O Curitiba ainda era um time ainda não era um time profissional ainda em todos os sentidos, entendeu? Com as gestões ele foi melhorando. Hoje é um time bem profissional, mas na época era um time bem amador. Tinha um presidente que comandava tudo. As gestões eram bem amadoras ainda e não tinha evoluído. Aí, com o tempo, foi evoluindo, foi mudando as coisas, foi investindo, aí o time foi aparecendo. É onde que nós fizemos aquele time de 89, que vem em 88, na verdade, com o Leão, né? Isso. O Leão começou a montar aquele time, aí o Leão não conseguiu ficar. Aí, logo depois, eles contrataram, acho que foi o cara do Sul, eu não me lembro o nome. E ele montou o time que precisava e tal, e aí ficou esse time. Aí chamaram o Edu, né? O Edu é um dos treinadores que tem uma condição muito boa de trabalhar com os jogadores, né? Edu Coimbra, irmão do Zico. Então trouxe todo mundo junto. Aí putz, foi um ano maravilhoso. Pena que não fomos jogar contra o Santos. Porque se vai jogando contra o Santos fora, porque o Santos já estava fora, nós ia classificar. O Santos acabou classificando, quase chegando entre os 4 primeiros, e nós tínhamos um time para chegar. Eu não sei se ser campeão, né? O time do Vasco, que foi campeão contra o São Paulo, era um time muito bom, o São Paulo também era. Nós tínhamos condição de chegar entre os 4 primeiros. Verdade. Só para recordar essa história, né? Em 1989, até tive a oportunidade também no nosso canal de conversar com o Oswaldo e também com o Carlos Alberto Dias, que relembraram desse time. Falaram maravilhas desse time de 89, grandes lembranças desse time campeão paranaense. O Curitiba, na época, foi campeão paranaense, né? E depois foi disputar o Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Só que deu um problema, o Curitiba não foi jogar contra o Santos. Acho que o jogo era em outro, agora não lembro exatamente, era em outro estado. E o Santos acabou ganhando por VO, os dirigentes de Curitiba colocaram, brigaram praticamente com a CBF, e na ocasião, aquele timaço do Curitiba acabou sendo rebaixado no tapetão, praticamente, né? Praticamente, eles, na realidade, eles queriam usar esse jogo como o esporte que precisava do resultado. Se nós ganhássemos o Santos, o esporte estava fora. Isso. Mas aí o esporte ia jogar na quarta-feira com o Atlético Mineiro, porque tinha 5 jogadores da seleção brasileira. Então transferiram esse jogo para quarta-feira. E o Curitiba queria jogar no mesmo horário.
entendeu? E, e o que o Curitiba entrou nesse sentido. Só que o Curitiba, na realidade, pegou uma pessoa da terceira, não sei o quê, que não mandava nada. E porque era feriado no Rio de Janeiro, então pegou essa pessoa para assinar. E nisso os caras avisaram, ó, vai jogar, tal, vai jogar que não tem problema e tal. O Santos está com o time reserva, pode ir que vocês provavelmente vão classificar. Se não forem, vai ter problema porque nós estamos querendo arrumar alguém para dar no meio, entendeu? Sim. Já tinha Tem uma época que subiu o Fluminense, que já tinha subido o Botafogo, então eles queriam arrumar o futebol brasileiro. E teria que ter um nome forte. E o Curitiba era um nome forte. Então, o que aconteceu? Ainda chegou na segunda-feira, não deu nem 15 minutos, cara. Os caras estavam. Quando eu fui escutar o rádio, já estava suspenso. Estava um ano suspenso. Um ano suspenso. Aí daí em diante que houve a decadência financeira do Curitiba. Sim. Que chegou no final do ano, nós não classificamos, em 90 nós classificamos ainda. Aí perdemos o regional, né? Em 90, com o gol contra do Berg no último minuto. Aí nós fomos para o Campeonato Brasileiro, não fomos bem. Aí, daí em diante, aí Curitiba teve uma fase bem ruim mesmo. Eu fiquei ainda até 91, onde tentamos subir ainda para a primeira divisão, aí não conseguimos, aí tivemos um problema com o Guarani lá também, que o juiz não deu o gol nosso no final do jogo, o gol do centroavante. Aí bateram na gente, brigamos, fizemos uma confusão todo dia, aí não subimos. Aí em 92 nós conseguimos subir. Em Joinville, aí conseguimos com o gol do Ronaldo, conseguimos subir. O acesso para voltar à primeira divisão e depois, em 95, já com 95 para 96, já com a revelação com o Alex, né? Alex e Pachequinho, lembra desse ataque? O Pachequinho era impossível. O É, Alex tinha uma condição técnica, mas o Pachequinho já tinha jogado com a gente, era um jogador muito acima da média, né? Ele corria o campo todo, girava para o lado direito, pelo lado esquerdo, um jogador muito rápido. Se ele tivesse machucado o joelho, eu tenho quase certeza que chegaria à seleção. É verdade. Mas machuca uma vez, machucou um joelho, machucou outro, aí você sabe que a volta não é sempre a mesma coisa, né? Sim. A dificuldade é bem maior e naquele tempo ainda. Hoje não, hoje temos todas as estruturas, né, possíveis para você voltar com o mesmo ritmo que você jogava antes. Mas naquela época não, né? Tinha pouco movimento até voltar, o pessoal ainda ficava com medo. Até você voltar bem ainda demorava 2, 3 É. Até lembrando um pouco desse timaço de 89, tinha você, Oswaldo, Carlos Alberto Dias, lembro do centroavante Chicão, centroavante jogou na anos. Ponte, Jogava o Botafogo, Cazu, Cazu, jogava o Marildo, que já é de 85, né? uhum. Vica, João Pedro, o Pecos e o Polaco, que é aí Aqui do de Sul. vocês. Uhum. Isso. Esse era o time titular nosso, né? E ainda tinha o Dionísio, né? Que era Sim. um lateral esquerdo de alto nível. E tinha vários jogadores. O banco nosso é melhor do que os outros times. Por isso que nós chegamos lá. O nosso time era muito mais forte que o do Atlético Paranaense aqui. Então, era difícil perder o título que nós ganhamos em 89. É verdade. E depois deu uma passadinha no rival, Atlético Paranaense? Fiquei 6 meses lá, né? Porque o Carlinhos Sabiá, eu saí em 92, né? Que nós tínhamos sido subidos para a primeira divisão e acabava o meu contrato. E o Carlinhos Sabiá falou, pô, eu quero trazer você para cá, né? Eu falei, cara, beleza, não, vamos ver. Você sabe que eu tô saindo de um clube que é super rival, né? Boa Atlético, né? A escolha não é boa, né? Aí ele falou, não, pode ir, vem aqui, vai ficar comigo aqui, nós trabalhamos juntos e tal, e nós vamos trazer uns 2, 3 jogadores mais velhos, que são muito mais molecados. Só que, pô, cheguei, assinei contrato, tudo, beleza, beleza, não deu nenhuma semana depois, o Palmeiras vai e contrata o Sabiá e vai embora. Aí me deixa sozinho com o elenco jovem do Atlético. Mas nós chegamos até na semifinal do Campeonato Paranaense, perdemos nos pênaltis, né? Perdemos para o Londrina. E naquela época o Paraná também perdeu, acho que o Maringá, e dessa decisão foi o Londrina e Maringá, e o Londrina foi campeão.
O Londrina foi campeão. Ah, exatamente, 92, verdade, a É, decisão do Timor. Verdade, verdade. Mas como é que foi trocar, fazer essa troca aí? Do coxa cara, aí, do coxa para o rival? não, o ambiente era muito bom do Atlético, né? Mas na verdade doeu no coração pelo tempo que eu tinha no Curitiba e que até hoje eu tenho, né? De gostar do clube, né? Mas foi difícil, foi fácil não. Se você ver a minha foto, não era boa. Mas o ambiente muito bom do Atlético, o pessoal me tratou muito bem, deu todas as condições e que tinha que acertar comigo, acertaram. Eu não tenho nada contra o Atlético. Até hoje eu vou falar sério para você, eu não torço contra, entendeu? Se estiver jogando Sim, com um time de fora daqui do Paraná, eu não torço contra, não. Eu acho que é um fator que eles deviam mudar a mentalidade, né? Quanto mais um crescimento de um, o outro também ele vai acabar crescendo. Quando um quer matar o outro, aí não dá certo. Tem que crescer os dois juntos. um depende do outro, não adianta. É a Ah, mesma coisa aí do Sul, o Grêmio e o Inter, né? Ver o Grêmio lá embaixo é terrível, né? é, Não é compatível com o pensamento dos torcedores, até de rivalidade dos jogos. É muito bom ver os dois times jogando. verdade. Estamos conversando com o Tostão, grande ídolo do Coritiba, também conquistou títulos no Cruzeiro, no Misto, no Goiás, multicampeão. Falando nisso, conquistou o campeonato estadual em São Paulo, em Mato Grosso, Goiás, Minas, Paraná. E mais tem uma segunda, na segunda divisão do Paraná também, né? Sim, eu subi com o Rio Branco do Paranaguá também, né? Subi um campeão. Pô, é o senhor estadual, pô? É, pena que nós não ganhamos os títulos nacionais, né? Por isso ficamos perto de ganhar com o Cruzeiro, mas é sempre bom você ganhar títulos nas equipes que passam. Eu tive um fator muito grande que deu uma moral muito grande para mim, foi fazer gols em clássico. E a torcida valoriza muito isso, né? Então, Sim, em todo lugar que eu passei, eu fiz gol clássico. Isso ajuda muito para pegar com a moral com a torcida. Isso foi um fator muito bom na minha carreira profissional. com certeza. Falando em clássico e em rivalidade, como é que você analisa esse momento aí dos dois clubes, principalmente dos dois principais clubes do futebol paranaense? Por exemplo, você jogou no Atlético Paranaense pouco tempo, mas jogou. E o Atlético hoje está numa final de Libertadores. Já o Curitiba na Série A, lógico, ali querendo se manter. Como é que está? Como é que você vê esse momento aí dos dois clubes nesta temporada? Na verdade, a diferença hoje se chama-se Mário Sérgio Petralha, né? Ele entrou no Atlético, não teve diretoria contra, sempre ele montando o trabalho, mesmo não sendo presidente, ele está atrás de todo esse trabalho que tem no Atlético. O Atlético profissionalmente foi evoluindo e dentro de campo foi conseguindo os resultados. Aí veio os títulos devagarinho, como ele mesmo falava, ó, daqui a 2, 3 anos estou disputando o Libertadores, todo mundo. É brincadeira dele, olha, tá disputando a Libertadores, né? Ah, daqui a 5 anos eu vou disputar o Mundial. Olha, esse ano ele já pode disputar o Mundial, entendeu? Os caras achavam que ele era louco, né? Mas é um louco que vai evoluindo no esporte. E o Curitiba, infelizmente, vem a subida e descida, né? Pois é, E esse grupo que está aí está querendo melhorar tudo isso, mas se cair de novo, não tem como, né? complica. Hoje, no futebol, se você não tiver dinheiro para girar tudo isso, você vai disputar com o Flamengo hoje, com o Palmeiras, com o Corinthians. Olha os valores que ele recebe da televisão, da Globo. São valores anormais perto de uma equipe como o Curitiba, como o Cuiabá. Cara, a diferença é muito grande. Entendeu? É uma sorte ou outra que você monta um time e vai se entrosando dentro do campeonato. O Fortaleza, nesse sentido, entendeu? Ó, você viu o Fortaleza. Todo mundo sabia que ele ia sair lá da rabeira. Já saiu. Entendeu? É uma equipe bem montada, bem estruturada. Ontem eu estava conversando, o Fortaleza estava treinando ontem no CT do Curitiba. Aí eu estava conversando com o cara lá. O cara falou: cara, eu falei, eu treinei no campo do Fortaleza há
30 e poucos anos atrás. Ele falou, como é que tá lá? Eu falei, cara, mudou tudo. Imagino. Mudou tudo. É outra maneira de ver o futebol, outra maneira de. O profissionalismo chegou lá. Então, a evolução do Fortaleza não foi por acaso. E o Curitiba tem que ter isso, entendeu? Sim, Ele não pode cair. Entendeu? Se ele cair de novo, ele vai ter muita dificuldade para se levantar de novo. Então, vai na base da torcida, porque Curitiba vive da grande torcida que tem. Eles vão no estádio, eles gritam o tempo todo, é uma torcida muito. Olha, no futebol hoje eles têm uma festa uma quarta-feira que eles gastam, não sei como é que é o nome, tem até o nome Green, não sei o quê. Cara, é de arrepiar, meu. É coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que tem hoje no futebol mundial. maravilha. Tomara que o Curitiba consiga se organizar melhor. Primeiramente, permanecer na Série A. Eu acho que isso vai fazer o clube se manter, crescer, né? Voltar a crescer aí no cenário nacional e consiga até emparelhar junto com o Atlético aí, no futebol paranaense, né? É verdade, mas o grande problema do Curitiba hoje é a tabela, né? Se você olhar a tabela do Curitiba, não é boa, viu? É, Só time grande, né? Para pegar São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, não é fácil a tabela dele, não. Ele vai ter que virar grande aqui dentro. Vai ter que passar por cima dos grandes aqui dentro para que possa não ter um problema de cair, porque essa caída, até a própria torcida não vai. Porque eles vieram com um novo trabalho, entendeu? sim. Aí, de novo, vai cair na mesma É, relevância das outras diretorias. Então, o Curitiba não caindo, você vai ver que vai mudar totalmente e a partir do ano que vem vai ser outra equipe. tendo planejamento, aí a questão de tempo, claro, tem a questão do resultado, lógico, né? Que vale muito, mas tendo planejamento, já tendo planejamento, já é já é um bom começo, já é um bom caminho, né? É um bom caminho mesmo. Se tiver esse planejamento mesmo de continuar na primeira divisão, eles vão longe depois. Eles têm um pensamento muito bom para melhorar a equipe. Tomara. E você confia no Furacão, hein? Trabalho do Filipão contra o Flamengo? Cara, eles trouxeram o cara certo na hora certa, né? Eu trabalhei com o Filipão, mas o Filipão não foi muito bem aqui no Curitiba, né? Sim. Até ele não fala do Curitiba em si, né? Ele fala em outras equipes que trabalhou, mas não fala do Curitiba. É que Verdade, ele não passou lembrava. muito rápido. Eu não, poxa. Ele passou muito rápido aqui e não deu para sentir o trabalho dele. Mas com a evolução do profissional, foi evoluindo, depois foi campeão no Criciúma, foi indo embora. E é um cara de alto nível, sabe tudo de futebol. Ele veio para fazer um trabalho aqui, os caras aproveitaram, como ele sabe tudo, né? Puseram ele de treinador e ele está carregando a equipe, está trazendo a equipe, pondo os caras na hora certa, no momento certo. E a equipe tem um padrão de jogo determinado, e isso facilita para ele. Ele tem um plantel de alto nível, tem um padrão de jogo e ele não muda esse padrão de jogo. Isso está dando essa condição de ele chegar nas finais que ele está chegando. E como o futebol é engraçado, né, Tostão? Eu lembro do Filipão no ano passado aqui no Grêmio, acabou saindo, né? E deixando a equipe ali na beira do rebaixamento. Hoje está numa final de Libertadores. Mas o ambiente muda. Entendeu? O ambiente do time dentro do trabalho, no dia a dia, isso que muda, entendeu? Se você conseguir juntar esse ambiente, mesmo com as derrotas e tudo, você tiver o pessoal todo mundo junto, você consegue mudar esse padrão. Quando o pessoal vai começar a sair, um falar mal aqui, outro falar não sei o quê, aí o ambiente vai ficando ruim, aí não tem como, cara, não aguenta, não consegue É, bom resultado. Tem que se unir. Quando a coisa estiver feia, tem que se unir. Se unir a torcida, se unir o treinador, se unir os jogadores, senão você não consegue sair de lá de baixo. Porque você sabe, ó, eu vou dar um exemplo do Luxemburgo, falou uma vez. Toda vez que você está no Z4, todo mundo quer vir dar uma pancada em você. É verdade. esse detalhe. É a verdade. Pode notar, todo mundo que está no Z4, todo mundo vai lá. Você vê os últimos jogos do Z4, é só porrada. Só Os caras pressão. vêm e dão uma porrada. Os caras vêm e dão porrada mesmo. E isso acontece no futebol desde a minha época. Tá lá embaixo, os caras querem te matar mesmo. Eles não respeitam.
Aí você vai crescendo como Fortaleza, os caras vão vendo, opa, esse time não é de... É outro nível, entendeu? Mas os times que vão tomando porrada, você vai ver, esse aí vão passar por cima. E passam mesmo. E passam Vão mesmo. deixando você lá para trás. É verdade. Tostão, já encaminhando nosso bate-papo, faltou alguma coisa para fazer na carreira como jogador? Eu tive na seleção de base, né, de 18 anos, mas ir na seleção profissional seriam de 82, de 89, eu estava voando, né? Eu queria ter sido chamado, pelo menos, para que pudesse mostrar meu futebol. Mas tinha muito jogador bom, né? Se você analisar a época que eu estava jogando futebol e a época dos jogadores, Zico, Sócrates, tem tanto que você fica até número 10, tem uns 50 aí. É verdade. Chamados, né, de jogar lá. Então, nesse ponto não, mas eu fico contente de ter tido passado por esses clubes só me ajudaram no meu jeito de ser, né, da pessoa que eu sou, entendeu? Só me ajudaram nesse sentido. Todos os clubes que eu saí de lá, todos eles junto pelo trabalho que tinha feito. Mas foi legal, foi bacana. 23 anos, desde os 17 anos, eu joguei nos 17 anos no Santos, profissional. Até 40 anos que eu joguei na minha última equipe, foi maravilhoso. Se eu pudesse, começava de novo. Mas como não pode, então nós vamos ter que assistir pela televisão e aplaudir os grandes Mas astros do futebol brasileiro. se tiver com o joelho em dia e um preparo físico, vai. Talento deve ter ainda, habilidade. De vez em quando eu brinco com o pessoal e tudo aí. O joelho meu, eu só tive uma operação, mas bem simples. Por aí. Mas esse não é o problema, meu. Na realidade, falta o treinamento só. Tentar treinar um pouquinho, aí você brincar um pouco. Que a habilidade é lógico, não esquece, que nem andar de bicicleta. Não, isso aí não esquece. Isso aí é bobagem. Isso aí você vai ter 80 anos. Eu vi o Zico um dia desses batendo falta, a idade que ele tem, né? Aí os caras mostrando tudo na gaveta. Eu falei, cara, os caras não conseguem nem bater uma falta no jogo. Impressionante. É verdade, é verdade. O cara tem esse nível aí com a idade. É verdade. Falando nisso, um gol inesquecível para encerrar o nosso papo. Gol inesquecível. Eu fiz um gol no João Leite, de fora da área. Ele estava adiantado. O Eduardo meteu a bola, eu cheguei na bola, ele estava adiantado, eu meti por cima dele. Cruzeiro 83. Tinha que ser no clássico. Mas é o que eu falei para você, eu fazia gol só em clássico assim, eu fazia gols assim, muito bonitos. Eu fazia o gol de Fantástico que passava na Rede Globo. Eu jogava nos domingos, o meu gol estava tudo lá. Estava lá, disputando sempre o gol do Fantástico e tudo, sempre passava. Isso foi importante na minha carreira. Que maravilha, que maravilha. É um prazer falar com o amigo aí e relembrar essas grandes histórias. Que isso, Guedes. Quando precisar, você sabe que toma as ordens. No dia que precisar trazer os 3 jogadores, trazer o pessoal do Curitiba de 89, junto aí. Com certeza. Aí nós vamos contar histórias que passamos naquela época, muito maravilhosas. Que maravilha, que maravilha. Conversamos com Tostão, craque do Curitiba, do Cruzeiro, do Misto, do Goiás, do Santos, aqui no seu programa Preleção, que volta na próxima semana, sempre com uma grande personalidade do futebol brasileiro. Grande abraço, Tostão. Abraço, Elias. Fique com Deus. Oswaldo. Tocou para Sérgio Luiz. Sérgio Luiz deixou com Oswaldo. Tem Tostão pelo meio. Passe para Tostão. Driblou o goleiro. Bateu. É gol! Tostão! Um golaço de Tostão. Curitiba desempata!